Falar com vocês sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E os sonhos de Deus, Deus quer plantar nos corações dispostos. E Deus, Ele também tem sonhos. A palavra sonho, se você olhar no dicionário, ela significa ato ou efeito de sonhar, de reunir pensamentos, ideias na mente, anseio, vontade permanente e constante. Então, vontade permanente e constante, anseio por algo, é quando eu tenho um sonho e que eu tenho uma vontade, que eu tenho um anseio de algo. E Deus, Ele também tem sonhos. E o sonho de Deus, ele é superior. Deus tem sonhos para nós. Deus tem sonhos para o homem. E todos os sonhos de Deus incluem o homem. Desde o início de todas as coisas. Deus, ele cria o homem. Ele coloca o homem no jardim do Éden. E ali ele quer participar. Deus quer participar da vida do homem. Ele não deixa o homem sozinho. Mas ele todos os dias visitava o Adão e visitava a Eva, que foram os primeiros que ele cria. E a partir dali, ele quer ter uma relação, ele quer ter uma intimidade com o homem. Mas você sabe que o pecado entrou, e quando o pecado entra, ele traz a queda do homem, ele traz a separação entre Deus e o homem. E aí se cumpre a palavra de Isaías 59, no versículo 1, quando diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. O nosso pecado nos separa dos sonhos de Deus para nós. Mas há um resgate dos sonhos de Deus para nós. Há um resgate dos planos de Deus para nós. Quando há o conhecimento da palavra de Deus, quando há o conhecimento de Jesus Cristo, então o Senhor, ele resgata o sonho que foi perdido, que muitas vezes perdemos por causa de pecados, porque muitas vezes perdemos por causa de rebeldia, porque muitas vezes perdemos por causa de inconstância, mas aí quando nos arrependemos, o sonho volta a vir ser real, o sonho de Deus volta para as nossas vidas, e esse sonho volta através de Jesus Cristo, porque se Adão cai e perde o sonho, Jesus vem e resgata o sonho para nós vivermos o sonho de Deus para as nossas vidas. E nós vemos vários textos na palavra que fala dos sonhos de Deus. Nós vemos que quando o Senhor fala em Jeremias, eu é que sei os pensamentos, ou seja, os sonhos que tenho para vocês, pensamentos não de mal e nem de morte, mas pensamentos de paz e de bênção, para vos dar o futuro, os sonhos que vocês têm, que vocês desejam. Em outra parte da escritura, a palavra fala, Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ou seja, que é um fruto, ele verá o que? Ele não tinha visto, ele verá, ele sonha em ver, ele sonha em ver o resultado do que ele fez, ele sonha em ver o resultado do que ele plantou, do que ele semeou. Como você, quando começa um trabalho, quando você começa um projeto, você tem uma visão no futuro de que aquilo vai dar certo, e você então, tendo esse sonho, você começa a enxergar lá na frente, e aí você pode até sofrer hoje, mas lá na frente, você vai, se você crer, se você permanecer, você vai desfrutar do sonho que Deus está preparando, do sonho que você projetou. E assim Deus também, Ele tem sonhos ao nosso respeito. É tão verdade isso, que lá no Salmo 139, quem tem Bíblia, abra lá a sua Bíblia, você que está me assistindo, lá no Salmo 139, abra lá a sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmo 139, Salmo, está no meio da Bíblia, queridos. Quem está em casa aí com a Bíblia papel, né? Abra lá. Quem está com o celular, só digitar Salmo 139. E quem não está com nenhum dos dois, olha na tela que nós vamos colocar. Salmo 139, olha o que diz. Salmo 139. Nós vamos ler aqui, ó. Versículo de número 13. Versículo 13.
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus sonhos não te foram encobertos, quando os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, 16, os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro os meus dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que a palavra está falando aqui? Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Lembra daquele louvor diante do trono, que fala assim, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou, né? Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, né? E aí, quer dizer, Deus ele projetou, Deus ele sonhou com você, Deus ele, antes você era um embrião, você nem tinha nascido ainda, você estava no ventre da tua mãe, e Deus já te conhecia. Olha como Deus te ama, olha como Deus tem um projeto com você, olha como Deus sonha em te fazer bem, olha como Deus sonha em fazer você dar certo, em fazer você ser uma pessoa abençoada. É só você se abrir, é só você falar com Deus. Deus, eu quero. Se você está na tua casa agora, levanta a tua mão e fala: Deus, eu quero, Senhor, viver os planos que o Senhor tem para mim, os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Se você está separado de Deus por algum pecado, por alguma coisa, ou por algum sentimento, eu quero te dar uma notícia. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Se hoje você se arrepender e quiser voltar, você pode voltar, porque o Senhor está de braços abertos te esperando para que Ele continue o projeto que Ele tem, para que Ele continue o sonho que Ele tem, e esses sonhos serão realizados na tua vida em nome de Jesus. Como entrar no sonho de Deus? Falando que Deus tem sonhos para você, Deus te projetou, Deus tem um projeto na tua vida. Agora, o grande desafio é nós pensarmos como entrar no sonho de Deus. Tá bom, pastor, eu sei que Deus tem um projeto para mim. Por onde eu vou começar? As pessoas nesses dias estão pensativas: como que eu vou recomeçar? E agora, quando terminar a quarentena, o que eu vou fazer? Tem gente que está desempregado, fala assim: vai terminar a quarentena, mas para mim vai continuar. Para todo mundo vai terminar, mas para mim vai continuar. Tem pessoas que vai terminar a quarentena e vão continuar em casa em depressão. Tem pessoas que estão em quarentena e vão continuar em pânico. Tem pessoas que a quarentena, na verdade, na vida de muitos, aí vai continuar porque vivem numa prisão. Porque não deixaram de sonhar, não sonham mais os sonhos de Deus. Como você entra no sonho de Deus? Primeiro, confiando no Senhor, confiando que os sonhos de Deus são melhores, são maiores do que os seus. Porque quando muitas vezes nós achamos que é do nosso jeito, quando nós fazemos a nossa vontade, quantas vezes nós nos frustramos? Quantas vezes a gente acha que a gente sabe tudo? Quantas vezes que a gente fala: não, pode deixar que eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar certo. E a gente confia no nosso... E não estou falando para você não confiar em você. Você pode confiar no seu potencial. Mas escute uma coisa: sem Deus, você caminhar sem Deus, você pode ter o maior potencial do mundo. Eu já vi aquele cara não sei se você já assistiu aquele filme Titanic. Com certeza você deve ter assistido, né? E fala assim: o cara que fez o Titanic, ele falou: nem Deus afunda esse navio. Vou repetir, o cara que construiu o Titanic disse: nem Deus afunda esse navio. Confiava em seu potencial. E não é errado confiar em seu potencial, mas confiar em seu potencial sem a presença de Deus afunda. O barco afunda, o navio afunda. Isaías 55:8: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos,
Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais altos do que os meus pensamentos. Assim são os caminhos de Deus, mais altos do que os meus caminhos. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Muitas vezes a gente não vive o sonho de Deus porque a gente acha que o nosso sonho é melhor. Muitas vezes a gente não vive o sonho de Deus porque a gente desconfia que Ele tem o melhor. Porque muitas vezes, quando a gente está passando pela dor, quando a gente está passando pelo sofrimento, é difícil acreditar que vai dar certo lá na frente. Quantas pessoas abandonam no meio do caminho por causa da dor? Eu não estou falando que só quem passa, quem sente na pele para dizer o que passou. Só quem sente na pele para dizer o quanto difícil é permanecer. Se fosse fácil, todo mundo chegava no final. Se fosse fácil, todo mundo subia no pódio. Mas só os fortes vão chegar. Só aqueles que creem no sonho. Só aqueles que vão até o final. Só aqueles que perseveram. Só aqueles que entregam, aqueles que colocam sua esperança no Senhor, aqueles que colocam a sua força no Senhor. Esses aí, esses vão surfar nas maiores ondas. Esses aí, eles vão ultrapassar limites. Esses vão além. Porque o potencial do homem vai até um limite humano, mas quem tem Deus vai além do potencial humano. Então coloca a tua esperança. Você quer sonhar os sonhos de Deus? Hoje começa a viver o que Deus tem para a tua vida. Começa a viver o que Deus quer para a tua vida. Começa a falar: Deus, não quero mais viver o meu sonho, mas eu quero viver o teu sonho. E põe o teu sonho no meu coração, para que eu deseje esse sonho. Isaías 6, como eu entro no sonho de Deus, dizendo: eis-me aqui. A palavra de Deus fala que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor no seu sublime trono. A palavra fala que ele viu o Senhor, ele viu os anjos, ele viu querubins, ele viu serafins, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a palavra fala que ele se sentiu imundo naquela hora, ele se sentiu com os lábios impuros, ele falou: eu vou perecer porque eu sou um homem de impuros lábios. Naquela hora, Isaías falou: eu vou morrer porque isso não é para mim. Eu não consigo andar com Deus, eu não consigo viver, é muito além. Quantas vezes a gente já pensou assim: eu acho que vai ser muito difícil eu viver esse projeto na minha vida. Quantas vezes vai ser muito difícil eu ter um carro desse? Vai ser muito difícil, né? Às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma casa. Não, eu queria morar em tal lugar, eu queria ter uma casa assim, assim, assado. Nossa, vai ser muito difícil eu morar nessa casa, né? No máximo que a pessoa, porque ela sonha que está morando na Alphaville e acorda na comunidade. Muitas vezes é difícil a pessoa, mas quantas pessoas da comunidade que com Deus hoje estão morando em casas maravilhosas, e casas que antes nem imaginavam que queriam morar num dia, mas porque confiaram em Deus, porque confiaram no Senhor, mesmo a realidade sendo diferente do que elas pensavam. Então, se você tem sonho de ter uma casa, toma posse que Deus vai realizar. Só basta você entrar nos sonhos de Deus. E Isaías, ele falava: eu vou morrer, mas Deus falou para ele: você não vai morrer, porque eu purifico os teus lábios. E a palavra fala que saiu o anjo do céu com uma tenaz na mão, tocou nos lábios de Isaías e falou: o Senhor te purifica e você agora é um profeta. E ele foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. O maior profeta messiânico foi Isaías. Tudo porque ele disse: eis-me aqui. E não é porque ele era um cara mais capacitado, mas é porque ele teve a disposição de falar: eis-me aqui. Ele ouviu a voz dizendo: quem há de ir por nós? E ele não titubeou. Às vezes pessoas com mais potenciais não vão aceitar o chamado de Deus, e pessoas com menos potencial vão aceitar o chamado de Deus. Às vezes, quantas pessoas são inteligentíssimas e Deus não chama, e quantas pessoas não sabem, está no primário e Deus chama. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e Deus capacita os escolhidos. Então, se você hoje se abrir, não importa a tua condição, não importa nem se você é estudado ou não, porque Pedro e a maioria dos apóstolos nem estudo tinha, eram homens iletrados. A palavra fala que eles pregaram e as pessoas ficaram impressionadas. Esses caras nem na escola, a gente não encontrou com eles nem na escola. Esses caras nunca estudaram, eram pescadores, pessoas humildes,
Pedro era até meio grotesco, um cara meio grotesco, mas ele se abriu e ele foi o líder dos apóstolos. E Deus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem apostaria num pescador? Quem apostaria num cara desletrado, um cara que nunca foi na escola? Mas Deus apostou, e Deus está apostando em você, e Deus tem sonhos para você, e Deus tem projetos para você, e Deus tem propósitos para você. Só que tudo isso não é do dia para a noite, tudo isso leva tempo. Leva tempo. A humanidade não começou com 1 milhão de pessoas, nem 2 bilhões, nem 7 bilhões, que é o que tem hoje. A humanidade começou com um homem e uma mulher, que Deus viu que ele estava sozinho e preparou uma mulher para ele. E às vezes as pessoas, elas não vivem os sonhos, os projetos, porque elas já querem tudo para ontem. Quantas vezes a gente já fala: mas já faz 4 anos que a igreja Restaura existe, Senhor. Por que ela não está, né? Por que a gente não alcançou o mundo inteiro ainda? 4 anos. Calma. 4 anos a criança às vezes nem anda ainda. 4 anos. E você na tua vida? Minha vida profissional, eu queria já ser um dono de uma empresa. Calma. Você está começando a tua vida profissional. Ninguém começa de cima. Todos começam. Para a gente chegar no último degrau, a gente tem que primeiro pisar no primeiro degrau. Mas muitas vezes a gente é roubado do sonho por causa disso, porque a gente quer já o sonho pronto. Mas poucas pessoas estão dispostas a construir uma história, poucas pessoas estão dispostas a construir um sonho. E essa é a diferença daqueles que só sonham e daqueles que executam o sonho, daqueles que constroem o sonho. Deus tem um sonho para você, mas é necessário que você construa dia após dia esse sonho. E tudo que você está fazendo hoje, todo o trabalho, toda a realização, é um tijolinho que você está colocando no teu sonho. É um tijolinho, cada sofrimento é habilitação para a tua constituição. Existem 3 etapas da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. 3 etapas. Fala aí, você que está comigo assistindo, fala comigo. 3 etapas. A primeira é a unção, a segunda é a habilitação e a terceira é a constituição. Repita aí para quem está na tua casa. A primeira é a unção, a segunda é a habilitação e a terceira é a constituição. Mais uma vez, a primeira é a unção, a segunda é a habilitação e a terceira é constituição. Ninguém pode ser constituído antes de ser habilitado. Ninguém pode ser habilitado antes de ser ungido. Se eu fui ungido, agora eu estou sendo habilitado. E o momento da habilitação é um momento doloroso. É o momento que Deus vai me treinar. É o momento que Deus vai treinar o soldado para a guerra. Ele não pode lançar o soldado na guerra sem antes capacitar. Davi, antes de vencer Golias, ele enfrentou um urso e ele enfrentou um leão. Ele não foi direto para cima do gigante, senão ele ia perder a luta contra o gigante e o nome de Deus ia ser envergonhado. Se você está no tempo da habilitação, espera no Senhor, porque o teu sonho vai se realizar, mas você tem que ser habilitado. Você tem que passar pelo dia que Deus vai provar o teu coração, o dia que Deus vai provar a tua fidelidade. Por que o povo de Israel foi para o deserto? Não foi para morrer no deserto, foi para Deus habilitar, mas eles não aceitaram a habilitação de Deus, e aí não viveram a constituição, não entraram na terra prometida. Quem não aceita a habilitação, quem não aceita o tratamento, morre no deserto. Mas quem aceita o tratamento entra na terra prometida. E para viver os sonhos de Deus, nós temos que enxergar o que está no coração de Deus, temos que ouvir as batidas do coração de Deus, e temos que ouvir até um sussurro que saia da boca de Deus. Sabe por que Isaías viveu? Porque ele ouviu. Isaías, ele ouviu, apesar de não ser tão íntimo de Deus, ele estava conectado, ele queria saber o que estava se passando no coração de Deus, e ele ouve Deus falar: quem há de ir por nós? Ele ouve. Se ele não ouvisse isso, como ele ia dizer: eis-me aqui? Ele só pode dizer eis-me aqui porque ele ouviu: quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui. E nós que temos ouvido da parte de Deus, ouvimos o culto de domingo e olhe lá, não temos intimidade com Deus. Deus quer falar grandes coisas, Deus quer revelar grandes coisas. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim, responder-te-ei. Mas se você não clamar, como Deus vai responder? Se nós ouvimos só o culto de domingo, e olhe lá, e às vezes até nem o culto de domingo conseguimos ouvir, conseguimos prestar atenção, conseguimos às vezes manter a nossa atenção no que está sendo falado. Muitas vezes só queremos ouvir a parte boa das coisas. Dessa forma, Deus está esperando uma atitude nossa. Ele tem um sonho, Ele tem um projeto, mas poucos vão entrar, poucos vão viver. Por quê? Se fossem todos, então não precisaria nós estarmos aqui. Se todos fossem salvos, nós não precisaríamos estar aqui, poderíamos estar no pecado. Porque às vezes as pessoas acham que a porta é larga, mas a Bíblia fala que a porta é estreita. Não são todos que vão entrar.
E eu louvo a Deus por cada um que me assiste agora, que eu espero que você hoje ouça o que Deus quer da tua vida, o que Deus quer da tua vida. Às vezes Deus está esperando um posicionamento, às vezes Deus está esperando uma mudança tua, às vezes você olha e pensa que tudo tem que mudar ao teu redor, mas muitas vezes é você que tem que mudar, para que tudo comece a mudar ao teu redor. Ai pastor, mas as coisas estão erradas para mim, só para mim, só para mim. Mas às vezes o ambiente, você carrega a energia negativa. Você tem que começar a agir diferente para que as coisas comecem a mudar ao teu redor. Não é as coisas mudar ao teu redor para você mudar. Quando o mundo mudar eu vou mudar. Não, eu vou mudar e tudo que está ao meu redor vai mudar. Mas a minha esposa, muda com ela vai mudar com você. Mas é no meu trabalho, muda as suas atitudes, o teu trabalho vai ser uma bênção. Mas o meu noivo, muda as suas atitudes, o seu noivo vai mudar junto com você. Tudo é um processo de nós entendermos o que Deus quer de nós. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, quem está em casa, espero que você esteja entendendo a palavra. Não dá para ouvir um amém? Às vezes eu pergunto, se está entendendo, eu digo amém, né? Agora não posso mais falar isso, não dá para ouvir, mas espero que você esteja entendendo. 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 15. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus fala, olha que interessante. Como quando uma pessoa, ela está ligada naquilo que está no coração de outra. Olha só, 2 Samuel 23, versículo 15, diz assim, suspirou Davi e disse, olha o que ele disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Davi suspirou. 16, então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi, mas ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Olha o que essa palavra, o que eu estou acabando de falar, Davi fez assim, ele estava no momento de batalhas e batalhas e batalhas, e chegou um momento que tinha um poço que ficava na cidade de Belém, e era um poço de uma água diferenciada, até porque Jesus nasceu em Belém, né? Então tudo que vem de Belém é diferente, a água de Belém era diferente, e Davi, ele em determinado momento de luta, ele pensa assim, ele não fala alto, sabe quando você suspira? Quem aqui já suspirou alguma coisa? Às vezes você não fala, como eu queria, por exemplo, quarentena agora, né? Vou adivinhar seu pensamento, quem me dera comer um chocolate, né? Às vezes você está na quarentena, você queria comer, que na quarentena, o que mais dá vontade é de comer. Na verdade, eu mesmo estava esses dias com vontade de comer aquele brigadeiro de colher. Mas não tinha leite condensado. E agora? Eu só falei assim, quem me dera comer o brigadeiro de colher. Aí a minha valente, se chama Fran, ela, não tem leite condensado. Eu falei, você não é uma valente, você tinha que ter o leite condensado, vai ultrapassar o arraial das quarentenas, dos mercados fechados e arrume o leite condensado. Aí ela, como ela não ia romper a esse ponto, ela disse, não, eu vou procurar no YouTube pelo menos como faz o brigadeiro de colher sem precisar de leite condensado, e achou. E hoje ela me fez, depois do almoço, hoje de manhã, eu fui com meu pai lá no novo prédio para a gente colocar todas as lâmpadas lá, e todas as lâmpadas do salão já estão colocadas para a glória de Deus, né? Estava na guerra e cheguei em casa e almocei uma linguiça maravilhosa, uma linguiça daquela que você põe na churrasqueira, que maravilha. Só que terminou, eu fiz isso, eu falei assim, quem me dera comer um chocolate. Aí ela pegou e já veio ontem, né? Como ela não rompeu ontem, rompeu hoje. Pegou a bananinha, colocou um leite com um chocolate derretido, me trouxe. Queridos, nossa, por isso que eu falo para você, peça a Deus para te dar uma pessoa de Deus, entendeu? Que vai te levar a bananinha com chocolate, né? Tem gente que fica pedindo errado aí, e se Deus fosse ouvir os seus pedidos, você estava lascado. Se Deus ouvir o que muita gente pede, pastor, mas os meus olhos, não vai pelos teus olhos, vai pelos olhos do Senhor, vai pelos olhos da vontade de Deus, o coração de Deus, ele tem sonhos mais profundos do que do seu coração. E Davi só suspirou, quem me dera beber da água que está em Belém. E os soldados de Davi só ouviram.
Davi fez assim, quieto. Ai, quem me dera beber da água de Belém. Os caras ouviram, porque os caras estavam todo o tempo ligados no que o rei queria. É muito bom quando você tem pessoas perto de você, que elas ficam ligadas em você, que você não precisa ficar pedindo as coisas, elas veem a necessidade, elas já vêm e já fazem. E para Deus, será que nós sabemos o que está se passando agora no coração de Deus? Será que nós sabemos as batidas do coração de Deus? Será que nós ouvimos as batidas? Quais são os suspiros do Senhor nesta hora? Quais são os suspiros de Deus? Será que alguém pode ouvir o suspiro que Deus quer? Os valentes de Davi romperam um arraial na hora. Romperam. Sabe o que é romper um arraial? Você passar no meio de um exército inimigo. Eles passaram para ir lá no poço de Belém, pegaram a água e voltaram, passaram de novo no meio dos inimigos, só para trazer água para Davi. Está aqui, Davi, você queria tomar. Davi pega aquela água e fala, eu não posso beber essa água, os caras quase morreram, por causa, não vou beber. Ele pega e dá de oferta para Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, por que existiam homens tão fiéis a Davi dessa forma? Porque Davi, ele fazia a vontade de Deus. Você viu que a gente leu logo no início, Atos 13, 22, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, em que fará toda a minha vontade. Davi fazia tudo que Deus queria, então Deus também fazia tudo que Davi queria. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus não fala não para nós, só quando é necessário, só quando é ruim para nós. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, as portas se abrem. Quando nós fazemos a vontade de Deus, os corações se abrem. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus coloca pessoas fiéis do nosso lado. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a palavra de Mateus 17, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Pode passar o vento que for, a tempestade que for, nossa casa permanece de pé. E hoje o Senhor está suspirando. Se você ouviu que o Senhor está suspirando a teu respeito, você vai fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus e os sonhos de Deus vão começar a se cumprir na tua vida. Aleluia. Vem para o centro do sonho de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais andam debaixo do seu propósito. Anda no propósito, que tudo vai cooperar para o seu bem. Até o coronavírus vai cooperar. Para o ímpio é a morte, para o ímpio é o fim do mundo. Cara, eu fiquei sabendo, o tio da Fran mandou, que um cara ficou sabendo que a mulher está com coronavírus, se jogou do 8º andar e morreu. Só porque ficou sabendo que a mulher está com coronavírus. O pânico, o desespero levam as pessoas à morte, porque elas não estão conectadas com Deus, porque elas não têm aonde segurar. Mas eu e você, nós não estamos à mercê do destino. Eu e você estamos nas mãos de Deus. Eu e você estamos conectados no plano de Deus. Eu sei que nada vai me acontecer. Sabe por quê? Não porque eu sou bom, não porque eu sou intocável humanamente, mas porque eu estou no centro da vontade de Deus. E se eu estou no centro da vontade de Deus, o diabo não pode me tocar. Você se torna intocável, porque você sabe que os sonhos de Deus vai se cumprir na tua vida. Como eu realizo os sonhos de Deus? Como eu entro nos sonhos de Deus? Hebreus, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Eu espero que você esteja entendendo a palavra. Eu não posso ouvir você dizendo amém, mas eu sei que muitas pessoas estão agora com seu coração ardendo com essa palavra, querendo entrar nos sonhos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Olha o que diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo, ou vergonha, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. 29. Pela fé
atravessou o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. É forte demais. Moisés era príncipe. Já assistiu o Príncipe do Egito? Não? Tem que assistir. Ou você assiste o Príncipe do Egito, ou você assiste os 10 Mandamentos, mas o antigão. São 2 DVDs, 4 horas de filme, mas vale a pena. É um filmaço. Conta muito a história de Moisés. Moisés, ele era príncipe. Ramsés era o faraó, e Ramsés queria colocar Moisés no lugar dele, não queria colocar o próprio filho, queria colocar Moisés, porque o diabo já estava enxergando que Moisés ia ser o quê? O libertador. Se ele põe Moisés de faraó, Moisés não vive o sonho de Deus. Então naquele momento era um momento decisivo. Se Moisés permanecesse no Egito, ele ia ser faraó, mas não viveria o sonho de Deus. Moisés, quando fica sabendo que é hebreu, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, sabe o que ele faz? Ele vai e ele defende o hebreu do egípcio. Depois disso, ele toma uma decisão: eu não quero mais ficar no Egito. Ele revela a verdade. Ele fala: eu sou hebreu, para o pai dele, que não era pai, que era adotado, né? Eu sou hebreu. E o pai dele, até no filme mostra isso, o pai dele fala assim: não, mas eu não falo para ninguém vai saber que você é hebreu, fica comigo e você vai ser o faraó. E ele fala: coloca o seu filho para ser faraó, e eu estou indo embora. Alguém poderia dizer: você é louco. É a mesma coisa com o cara chegar aqui agora e falar assim: ó, Léo, não toca mais de domingo não, de domingo eu vou te arrumar um negócio para você fazer, que você vai ganhar 100 mil reais, só para fazer todo domingo. E você fala: não, obrigado, não quero, eu quero tocar, quero louvar a Deus. Mesma coisa. Não, vem comigo, que você vai ver, eu vou te fazer um cara famosíssimo, vou fazer uma diferença na sua vida, você vai ver, você não vai faltar nada para você, eu vou te dar tudo. Moisés fala: eu não quero. E ele, na verdade, irmãos, ele nem sabia que ele ia ser o libertador. Ele falou aquilo porque ele tinha um sentimento já de Deus dentro dele. E ele fala para Faraó, e ele fala assim: eu não quero, eu sou hebreu. Ele não pensa que ele ia ser o Moisés, o profeta. Ele pensa que ele ia sofrer, porque os israelitas eram escravos naquele momento. Ele ia amassar barro junto com todo mundo. Ele não saiu dali porque ele falou: não, Deus vai me levantar. Não, vou sair daqui, eu vou sofrer, mas se o meu povo está sofrendo, eu também vou sofrer. E a palavra fala que ele foge, e depois você sabe a história, ele conhece Jetro, e de Jetro ele conhece a mulher dele, a Zípora. Depois ele casa, ele tem um filho chamado Gerson, né? E ali um dia uma ovelhinha desgarra das outras e sobe no monte. E quando essa ovelhinha desgarra, ali começava o sonho de Deus se cumprir na vida dele. No momento da decisão, foi um momento de deserto, foi um momento de sofrimento, foi um momento de incertezas. Mas depois, quando a ovelhinha desgarra, que ele sobe no monte, começa a se cumprir o sonho de Deus na vida dele. Foi rápido? Não! Sabe quantos anos? Moisés saiu do Egito, sabe quantos anos? 40. Sabe quantos anos ele ficou lá com o sogro dele? Mais 40. 40. Lembra o quê? Quarentena. 40 para sair, 40 como príncipe, 40 no deserto. E depois, os outros 40 como o maior profeta que Israel já viu. Deuteronômio capítulo 34 fala que em Israel não surgiu profeta como Moisés, que falasse com Deus face a face, e que Deus usou para fazer sinais que nunca tinham sido feitos nem antes de Moisés e nem depois de Moisés, porque Moisés viveu o sonho de Deus, abriu o mar, veio as pragas, foi levantado, foi respeitado, subiu no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos, uma vez, quebrou as tábuas, subiu de novo, recebeu de novo. Deus falou com ele falou: Deus, eu quero te ver, eu quero ver o teu rosto. E Deus falou para ele: o meu rosto você não pode ver, mas pelo menos as costas você vai ver. Olha a intimidade, olha os sonhos de Deus. Depois, quando Jesus Cristo, em Mateus 17, vai no Monte da Transfiguração, quem que aparece? Elias e Moisés. Ele entra como as duas testemunhas de Jesus Cristo. É pouco ou é muito?
E quando nós chegarmos na glória, você pode ter certeza que Ele vai estar lá do lado do Senhor. Tudo por quê? Porque no momento oportuno, Ele tomou a decisão. Ele falou, não, eu não quero viver o que eu quero, eu não quero viver o meu sonho, mas eu quero viver, porque o sonho do homem, ele termina no dia que ele morre, mas os sonhos de Deus, ele não termina no dia que ele morre, ele é eterno. Você está em Hebreus capítulo 11, quem quer entrar no sonho de Deus? Diga amém, por mais que eu não ouça. Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Aqui está fazendo um barulhinho igual fazia lá no Mundo da Lua, lembra? Alô, alô, aqui da Terra, Lucas Silva, lembra desse desenho da cultura? Hebreus 11, 31. Continuação, quem está aí diz assim: pela fé, olha outra que tomou uma decisão. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Raabe quem era? Uma prostituta. Raabe era uma pessoa que ela não era israelita, ela não era judia, ela era de Jericó. E quando os espias foram lá em Jericó, porque a primeira cidade que Deus tinha prometido que ia dar era Jericó. Quando os espias chegam em Jericó para espiar a terra, Raabe ela acolhe os dois espias na casa dela. Ela ia morrer, estava escrito já, Jericó destruída e Raabe morre, porque ela ia ser a primeira a morrer, porque a casa dela era em cima do muro. Primeira coisa que caiu, vocês lembram das muralhas que caíram de Jericó? Qual foram as primeiras? O que foi que primeiro que foi destruído? As muralhas. Onde era a casa dela? Nas muralhas. Mas Raabe naquele momento ela decide. Ela fala: eu sei que esse Deus de vocês é poderoso. E eu quero entrar na promessa. Eu já sei que Deus entregou essa terra para vocês. Não adianta a gente lutar, porque se Deus entregou, já é de vocês. Então eu quero fazer parte do povo de vocês. Eu renuncio o meu povo para andar com o povo de vocês. E eu acolho vocês na minha casa. Por favor, deixa eu entrar nessa promessa. E os espias fizeram uma aliança com ela e falaram: por que você nos acolheu? Se você não denunciar que a gente está aqui na sua casa, nós vamos destruir tudo, porque realmente Deus nos deu tudo nas nossas mãos, mas no dia da destruição a tua casa não vai cair, mas a gente vai te salvar, você e a tua família. E um cordão de escarlata foi colocado na janela dela, e o cordão de escarlata representa o sangue de Jesus. Porque no dia da destruição, quem escolhe viver os sonhos de Deus, a casa não pode até cair, mas a família é salva. Pode até vir coronavírus, mas é curado. Pode até vir desemprego, mas Deus abre outra porta. Pode até vir um momento de dor, de perda, mas Deus restitui 7 vezes mais. E a palavra fala, queridos, que Raabe, ela escolheu, ela renunciou o seu próprio povo para entrar para o povo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ela fez aliança com Deus e ela depois se casa com um homem chamado Salmão. Acho que ela gostava de comida japonesa. Ela casa com um homem chamado Salmão. E Salmão, sabe como foi o nome do filho de Raabe com Salmão? Sabe, Carla? Boaz. Boaz depois casa com uma outra que também tomou uma decisão, que também não era judia. Ela toma uma decisão para ficar com a sogra dela no momento mais difícil, em que a sogra perde o marido e perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Uma nora vai embora, a outra fala: eu não vou. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu dormires, dormirei eu. Aonde tu repousares, repousarei eu. Aonde tu fores sepultado, eu também serei sepultado. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A mesma coisa de Raabe. Ela escolhe, casa com quem? Com Boaz, que era o neto de Raabe. E aí depois de Boaz vem Obed, depois de Obed, Jessé, depois de Jessé, Davi. Lá em Mateus 1, você vê lá o nome de 2 mulheres que decidiram viver o sonho de Deus. Se elas tivessem decidido ao contrário, elas não estariam em Mateus 1, elas não fariam parte da genealogia de Jesus Cristo, mas porque elas escolheram o lado certo, porque elas escolheram viver sonhos
superiores, porque elas escolheram viver sonhos mais completos, porque elas escolheram viver sonhos eternos. Elas entraram na genealogia de Jesus Cristo e até hoje está registrado aqui. E através delas veio Jesus Cristo. Quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, de nós, saem coisas que a gente nunca seria capaz. A gente faz coisas que nós não seríamos capazes. Deus muda a nossa rota. Deus muda os planos da nossa vida. Deus muda o fim, o nosso fim. Como ele fala em Jeremias 29. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos não de mal e nem de morte. Pensamentos de vida e de paz. Para dar o fim que vós estão esperando. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Esses são os sonhos que Deus tem. Os sonhos que Deus tem não é para Ele. Todos os sonhos que nós temos, geralmente é para nós, né? Você nunca viu alguém sonhando assim: eu queria muito que aquela pessoa ali tivesse um carro novo. Nunca eu sonho para ninguém, eu sonho para mim. As pessoas sonham para elas. Deus não, Deus sonha para nós. Deus sonha para nós. Todos os sonhos de Deus nós estamos incluídos. Todos os sonhos de Deus nós estamos inseridos. Todos os sonhos de Deus. É tão sério isso, que Deus foi capaz de dar o seu filho, o seu único filho, para que o nosso sonho, para que o sonho dele, ao nosso respeito, continuasse. Porque senão não teria como continuar. Se você está na tua casa, se você está me assistindo pela primeira vez, se compartilhar esse vídeo, se você nem é da igreja Restaura, mas se você hoje quer tomar uma decisão para ser de Jesus, põe a mão no seu coração agora e declara comigo aí onde você está: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi essa palavra. Eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade. Cansei de fazer do meu jeito, cansei de tomar as rédeas da minha vida, cansei de sonhar e não consegui realizar. Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Muda a minha história, muda a sentença da minha vida. Todas as maldições transforma em bênção, porque hoje eu estou escolhendo viver os teus sonhos e a tua vontade para a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá não saia nunca mais. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou orar por você agora. E todos que estão em casa me assistindo agora, todos agora vamos entrar em oração. Aqueles que estão aqui também entrar em oração, porque eu creio que agora é o momento que o Senhor vai nos visitar, confirmando sonhos, confirmando promessas em nossas vidas. Senhor, visita essas vidas que fizeram comigo essa oração. Pai, visita essas vidas que fizeram comigo essa oração. Visita essas vidas que fizeram, Pai, pela primeira vez. Escreve o nome delas no livro da vida. Senhor, aqueles também que já fizeram essa oração e agora comigo estão orando. Muitas vezes é difícil da gente renunciar à nossa vontade. Muitas vezes é difícil da gente renunciar à nossa vontade, mas nós temos que renunciar à nossa vontade, porque quando nós renunciamos à nossa vontade, aí, Pai, o Senhor pode realizar os seus sonhos nas nossas vidas, aí o Senhor pode realizar os seus projetos em nossas vidas. Por isso eu te peço agora, visita cada um que me assiste, visita cada um, meu Pai, que faz parte dessa igreja, Pai, que está ligado nessa igreja, gente até que mora longe, mas faz parte dessa igreja. Sabe por quê? Porque escolheram fazer a vontade de Deus, escolheram viver os sonhos de Deus. Aqueles que estão aqui na transmissão comigo, que escolheram fazer a vontade de Deus, que escolheram cumprir os sonhos de Deus, que estão escolhendo andar com Jesus, que estão escolhendo obedecer a Deus, Pai, mesmo no sofrimento, porque muitas vezes quando a gente faz a tua vontade, no início, Pai, muitas vezes é sofrimento que a gente passa, muitas vezes o caminho, ele é estreito mesmo, muitas vezes dói, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes parece, Pai, que nada está acontecendo, como Moisés, que ficou 40 anos, depois que ele saiu do Egito, 40 anos, só depois ele foi ver a ovelhinha desgarrada, só depois ele subiu no monte, só depois o Senhor falou com ele, só depois ele começou a ser um profeta Moisés. A constituição só veio depois de 40 anos. Tem coisas que vão demorar, tem coisas que não é do dia para a noite que vai acontecer, tem autoridade que não é do dia para a noite que vai acontecer, são sonhos que o Senhor tem para nós desde o nosso ventre da nossa mãe. No Salmo 139, nós éramos um embrião, ainda nem existíamos, o Senhor já tinha escrito os nossos dias, o Senhor já sabia o nosso nome, o Senhor já tinha um projeto para nós, o Senhor já tinha nos inserido no plano da redenção, o Senhor já tinha nos inserido no plano da salvação, o Senhor já tinha nos inserido, meu Pai. E por mais que essa pessoa
esteja sofrendo agora. Mostra para ela que são dias, Pai, que fazem parte da habilitação, até que chegue o dia que vai vir a constituição, que ela não abra a mão agora dos teus sonhos, mas que ela abra a mão dos sonhos dela para viver os teus sonhos, que são